Fala, time, você sabia que existe diferença no tríceps com a barra, com essa corda pequena e com essa corda longa? Eu vou te explicar matematicamente o porquê que existe a diferença em cada um. O porquê que essa aqui é muito mais difícil comparada a essa aqui utilizando a mesma carga. Para entender isso, eu tive que estudar bastante para a gente encontrar os cálculos, para entender a força externa que é aplicada no nosso tríceps. Então, como que essa força chega no nosso tríceps? Através da corda longa, pequena e pela barra. Então, vamos lá. Foi feito todo esse cálculo aqui para eu conseguir encontrar todas as forças que agem no exercício de tríceps corda. Então, essa aqui é a polia. Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Aqui é a polia. É o pulley, né? Polia. É o cabo que está puxando para cima. Eu estou fazendo tríceps aqui, ó. Então aqui tem um cabo, coloquei uma carga de 30 quilos. E aí eu tirei a foto do aluno para a gente saber mais ou menos qual o ângulo que é formado aqui embaixo. E aí eu achei um ângulo de 50 graus. E a partir desses dois dados, a gente consegue encontrar todos os outros dados. Quais são os outros dados? O ângulo dessa lateral aqui, a força de tração de cada cabo, no caso da mão direita e lado esquerdo. Existe essa força que vai para a lateral na direção horizontal e essa força aqui na direção vertical. E aí depois de ter encontrado tudo isso, a força F2 é igual à força F1. Tá? Então, achou o cálculo para um lado, a gente vai achar o cálculo para o outro. E aí a gente fiz todo esse cálculo aqui para poder encontrar essas forças todas. E aí, baseado nisso, o primeiro motivo pelo qual a corda exige uma força um pouco maior do tríceps é a força que vai no sentido da fibra do tríceps. Então vamos lá, qual a diferença dessa para a corda pequena e a barra? Com essa corda aqui, que é a corda maior, existe uma força de tração de 16,57. Então tem 30 quilos lá. Para que eu consiga fazer a extensão do tríceps, eu tenho que fazer essa força aqui de 16,57 para cada lado. Só que essa força ela não está 100% na direção do tríceps. Por quê? O tríceps ele contrai, ele faz isso aqui, ó, ele faz extensão. Ele não tem força para um lado nem tem força para o outro. Ele não faz isso aqui. Se eu aplicar uma força para cá, o tríceps não vai contrair. Você não está aplicando força nenhuma no tríceps, botando força para cá. Se eu colocar força para cá, também não. Para eu conseguir colocar força no tríceps, eu tenho que colocar uma força para cima para eu fazer força apenas de extensão. Foi? Beleza. E aí eu tenho uma força de 16. Pô, se eu tenho uma força de 16 comparada a 30 e com a barra reta eu tenho só 15, a gente supõe que com a corda acaba sendo um esforço maior. Só que, qual é a diferença? Aqui são 15 quilos indo direto na direção da fibra do tríceps. Nessa aqui é 16, maior. Só que existe uma força de 6,9. Exemplo, fiz a extensão aqui, a 6,9 na direção horizontal. Fiz esse tríceps aqui. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa força para baixo, existe a força subindo, né? Para eu conseguir vencer essa carga, eu preciso fazer uma força maior. Então, eu estou fazendo essa força aqui. Ao mesmo tempo que eu estou puxando, existe uma força aqui subindo. Essa força subindo é igual a essa força aqui, ó, de 14,9. E uma força lateral de 6,9. Essa força lateral é uma força que seria perdida. Por quê? Ela não está sendo aplicada na direção do nosso tríceps. Então, essa força de 16 não é uma força aplicada diretamente no nosso tríceps. Isso aqui porque existe um ponto aqui de encontro e aí a gente faz força para abrir essa corda aqui também, tá? Isso levando em consideração essas cargas externas e a biomecânica do nosso músculo do nosso cotovelo, tá bom? Quando a gente vem para essa corda aqui, que é a corda menor, a força de tração é de 19. Pô, com a corda menor é mais fácil do que com a corda maior. Só que a força de tração é 19. Significa que eu preciso fazer muito mais força.
Só que, como é 19 e o ângulo é mais aberto, existe essa força lateral aqui, ó, de 12,59. Então, ó, no tríceps com a corda longa, existe uma força lateral de 6,9, que é bem menor do que a força lateral com a corda menor, que é de 12,58. Então, é como se fosse uma força perdida, porque ela não está indo na direção da nossa fibra do tríceps, tá? Então, não existe essa força direta na fibra do nosso tríceps, que é a força de extensão do nosso cotovelo. Já na barra reta, são 15 quilos. Pô, se aqui eu perco 6, não é 16 menos 6 não, tá? Mas existe uma perda de força lateral aqui desse 16. E existe essa perda de força aqui, a gente entende que, se eu tenho 15 aqui, e tá no sentido isso com a barra, e tá no sentido da força do meu tríceps, logo eu faço mais esforço aqui, correto? Não. Por quê? Eu tenho 15 quilos em cada lado ali e tá indo tudo na direção do meu tríceps. Só que entra o segundo motivo, a instabilidade. Nesse exercício aqui, existe total estabilidade ali, porque eu só tenho que pegar e descer essa barra. Não tem essas forças laterais para eu controlar essa corda para descer. Então, fica muito mais fácil porque está muito mais estável com a barra comparado com a corda. Se você botar um iniciante com uma corda, ele não vai ter tanta facilidade quanto com a barra. E o terceiro motivo é justamente a pega. Por quê? Aqui eu pego desse jeito aqui. Então existe também uma força, exemplo, segurei a corda. Existe essa força aqui, ó, da corda querendo fugir. Então eu faço muito mais esforço para poder segurar essa corda também. Então, existem essas forças, a pega, do jeito que eu vou estar segurando, e a instabilidade. Não é muito, mas influencia. Com as duas cordas. Com a barra, eu tenho só a força para baixo, a estabilidade, e a pega é minha mão desse jeito aqui. A força para subir não está influenciando em nada na minha pega. Então não preciso ter uma pega muito forte para eu fazer um tríceps dessa forma aqui, pegada pronada. Agora, se eu inverter a minha mão e fizer uma pegada supinada, vocês podem reparar que fica muito mais difícil. Mas por que fica muito mais difícil? Porque a minha mão está fechando aqui. Só que aqui é um ponto que a minha mão abre. E aí fica mais pesado, não para o meu tríceps, mas sim porque eu tenho que fazer muito mais força aqui na minha mão para poder evitar com que a minha mão abra. Então eu tenho que fazer muito mais força no meu antebraço. Então se você pegar um aluno que ele não tem força no antebraço e mandar ele fazer tríceps assim e depois um tríceps assim, você vai reparar que assim ele não consegue pegar a mesma carga do que aqui, porque essa força aqui não vai quebrar os meus ossos para a barra passar. Então a gente tem essas três influências, que é o sentido a força que está sendo aplicada, o quanto que está voltando para a nossa fibra muscular, e a instabilidade e a nossa pega. Então, com isso tudo aqui, a gente consegue prescrever para o nosso aluno entender de fato como funciona o exercício. E aí, uma estratégia de treino que a gente pode usar com o nosso aluno é um drop mecânico. Como assim? Existe o drop set, que é o quê? Você vai reduzindo a carga ali de 30%, de 30% a 50% a cada drop. Então, vamos supor que eu faça uma série aí com 2 drop set. Aí eu estou usando, 50 quilos para o tríceps, eu diminuo 2 placas para 30, diminuo 2 placas lá para 15. Isso é um drop diminuindo carga. Agora, um drop mecânico, o que eu posso fazer? Essa com a corda mais longa, que o ângulo é menor, é o mais pesado. Com o ângulo maior, é médio, e com a barra, é fácil. E aí, o que a gente pode fazer? Aluno, você vai fazer um drop com ele. Com 30 quilos, você não muda a carga, você vai mandar ele fazer 10 repetições com a barra longa, com a corda longa,
Você imediatamente troca e bota a corda curta, imediatamente troca e bota a barra. Você vai ver que esse aluno ele vai continuar mantendo a performance dele ali das repetições, mas vai acontecer a mesma coisa que no drop set. Ele vai fazer 10 aqui, provavelmente aqui ele deve chegar em 8, 7 repetições, e aqui ele vai chegar ali em 5, 6 repetições com essas trocas imediatas, mas ele vai continuar mantendo essas repetições. Então é uma estratégia para usar com o aluno é isso aqui. Por isso que entender os cálculos que estão por trás ali, entender a mecânica, as grandezas vetoriais para aplicar no nosso corpo, associar tudo isso, te faz compreender melhor os exercícios. E aí a sua prescrição não fica tão perdida. Por que eu estou passando esse exercício aqui e por que eu estou passando esse aqui? Existe toda uma explicação por trás, existe todas umas forças por trás. Isso aqui só na parte de biomecânica, existe também influência da fisiologia, da bioquímica e tudo isso em cada exercício e a gente precisa compreender.